Os filhos e filhas de Deus, aqui presentes na Matriz São Francisco, e você que reza conosco pelo Facebook e pela Rádio Nova FM, nossa comunhão fraterna. E prezada família Gibim, que veio para celebrar o 7º dia de Dona Nilza, olha só o que o Senhor lhes preparou para hoje. Eu entendo, segundo a leitura de hoje, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória. Com a glória. Seu Gibim, esposo da Dona Nilza, menos de um mês celebraram 50 anos de vida matrimonial, ela mesma na cadeira de rodas, acometida por um câncer severo, mas não deixaram de, já aqui na terra, fazer uma experiência antecipada do Reino dos Céus, num momento celebrativo e comemorativo dos 50 anos de vida matrimonial. Dona Nilza ficou tão feliz, com carinho, com agrado, com a declaração de amor, e mesmo sofrendo as enfermidades deste tempo presente, mas agora a certeza da glória que não pode ser comparado, algo que nossos olhos nunca viram e nosso coração jamais sentiu. Então, tenho certeza que Dona Nilza encontrou graças diante de Deus, a certeza que ela está na glória de Deus deve ser o vosso consolo. E também as demais leituras falam da palavra. A palavra, na leitura do profeta Isaías, é comparada como a chuva e a neve que desce do céu, mas não volta para o céu, não evapora sem antes fecundar a terra e fazer a semente germinar, crescer e produzir frutos. Assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus, sem primeiro realizar aquilo que Deus destinou em nosso coração. Então a palavra de Deus aqui é comparada à água e à neve. Nestes dias ali, aqui em Santa Catarina, deu uma seca, acho que quase uns 3 meses sem chover. Alguns municípios até estavam decretando estado de emergência, por causa da seca, racionamento de águas, os rios e fontes secos. E eu sempre vou no domingo à noite, depois da missa, na casa da minha mãe, em Guaramirim. Agora eu não estou indo por causa do aumento do Covid-19, estou com medo de levar para ela então a infecção, porque a gente não sabe se tem, se não tem, e a minha irmã fica no meu lugar para ela, porque cada dia é um filho que cuida dela. E lá na casa da mãe, na segunda-feira, quando me acordava, olhava pela janela,
tinha um arado. O meu cunhado tinha arado para plantar milho. Mas não plantou porque não chovia. E toda segunda-feira eu olhava aquela cena. E olhando e ouvindo essa leitura de hoje, me lembrei. Pois ficou uns 3 meses aquela terra virada e não brotou nenhuma erva daninha, porque não tinha chovido. Teve alguns que até se arriscaram a plantar, perderam toda a semente, não nasceu um para remédio, porque não tinha chovido. A terra estava seca, faltava chuva para fecundar a semente, fazê-la brotar. E assim muitas vezes está o nosso coração, sedento da palavra de Deus. Precisamos saciar o nosso coração da palavra de Deus, para que essa palavra produza bons frutos em nossa vida. E neste tempo de pandemia, alguns reclamam que não pode vir na missa para receber a Eucaristia, mas podem ser saciados com a palavra de Deus. Não vamos reclamar daquilo que não podemos, vamos nos alegrar com aquilo que podemos fazer e devemos saciar nosso coração da palavra de Deus. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. E não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos avivar a esperança, a alegria no nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos produzir os frutos do amor, da paz, da santidade, da conversão e da salvação. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele não compara a palavra com a água, com a chuva e a neve, mas com a semente. No Evangelho, na parábola que Jesus conta, ele compara a palavra com a semente, a parábola do semeador. Parábola quer dizer comparação. Então Jesus compara o reino com alguns elementos da vida cotidiana do povo. E a partir de hoje Jesus começa a contar uma sessão de 7 parábolas. Hoje foi a primeira, as outras vão nos próximos domingos. Hoje a parábola do semeador, mas depois vem do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro perdido, da pedra preciosa e da rede. Então Jesus vai nos falar através de parábolas, para nos ensinar então os valores do reino de Deus. Mas Jesus estava meio chateado, porque ele não havia sido aceito lá em Cafarnaum, em Betsaida. Sua pregação não foi muito bem aceita. Por isso ele contou essas parábolas da semente que caiu na beira do caminho, chão duro. Então, o semeador é Jesus, a semente é a palavra, o terreno é o nosso coração,
chão duro muitas vezes. Não aceitamos mudar de vida, não deixamos que a palavra de Deus nos converta. Nós muitas vezes ouvimos a palavra com má vontade, somos insensíveis. A parábola, a palavra, a semente jogada, semeada no meio do pedregulho, são as pessoas que acolhem a palavra com alegria. Exemplo daqueles que foram fazer um retiro, voltam entusiasmados, vibrantes, querem salvar o mundo. Mas quando volto para a comunidade, e às vezes encontra a comunidade meia fria, ou alguém que não acolhe direito, já desanima, já vai embora, já não quer mais saber de nada. Foi só um fogo de palha, não teve raiz. Na primeira dificuldade, primeiro obstáculo, já desanima, larga tudo. Também a semente que caiu no espinho. São até pessoas religiosas, mas muito apegadas aos bens materiais, à fama e ao poder, e não tem muito tempo para as coisas de Deus, porque as coisas do mundo, os negócios, eles absorvem todo o tempo, e Deus fica sempre de lado, fica esquecido, não querem muito saber dos valores do reino, estão muito mais preocupados com as coisas do mundo, com os bens materiais. Só se lembram de Deus na dificuldade, quando aparece uma pandemia, um ciclone, daí se apuram, ou quando estão já no fim, na reta final da vida, quando chega ao final de uma vida longa, ainda acabam se lembrando de Deus. São aquelas sementes lançadas no meio dos espinhos. Então às vezes a gente se questiona: meu Deus, será que vale a pena evangelizar, anunciar o Evangelho? Vejam só, temos a Rádio Arca da Aliança, evangelizando 24 horas por dia, Rede Aparecida, Rede Vida, Canção Nova, Século 21, Pai Eterno, evangelizando sem cessar. Era para todo mundo já estar convertido, já era para todo mundo ter acolhido a semente do reino de Deus. Mas o que a gente vê? O mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais maldade, perversidade, fome, miséria, violência. Será que vale a pena estar evangelizando se as coisas não melhoram? Será que vale a pena ter catequese nas comunidades, encontro para casais, grupos de oração, grupos de jovem, oração jovem? Será que vale a pena rezar missa, se a gente não vê mudanças, conversões? A gente vê as pessoas dizendo: fulano de tal vai estando na igreja, mas está cada vez pior.
Mas Jesus não se deixa levar pelas dificuldades. Jesus não se deixa vencer pelos obstáculos. E ele diz, termina a parábola em alta, mas o semeador semeou em terra boa, colheu 30, 60, 100 por um. Olha só, na época de Jesus, uma sementinha de trigo plantada dava no máximo uma espiga de trigo, 7 sementinhas. Hoje, com o avanço da engenharia genética, então, claro, que mais do que triplicou a produção agrícola. Mas, já naquela época, Jesus disse que ia produzir 30, 60, 100 por um. É uma produção que supera todas as expectativas. É algo miraculoso. Então, vale a pena sim evangelizar. O que seria de nós se não fosse a palavra de Deus? Quanto a palavra de Deus tem nos tornado melhores. Como a palavra de Deus tem amolecido o nosso coração. Quantas pessoas que diziam, não perdoo, eu não consigo perdoar, e viviam amarguradas, revoltadas, de mal com a vida, e de repente a palavra de Deus amoleceu o coração, e a pessoa se tornou melhor, se libertou de todo ódio, de toda mágoa, de todo rancor, de todo ressentimento. Olha quanto a palavra de Deus tem nos ajudado a ser pessoas melhores, a melhorar a nossa convivência, o nosso relacionamento, tornar a nossa vida mais gostosa, mais prazerosa, mais agradável, mais feliz no dia a dia. Tudo isso é fruto de quem colhe a palavra de Deus. Ela produz frutos que a gente nem imagina, que a gente melhora além das expectativas. É algo miraculoso. Foi isso que aconteceu com São Francisco de Assis, Santa Paulina, que celebramos no dia 9, São Bento ontem. Olha só, depois de tantos séculos, a vida desses santos que acolheram a palavra de Deus continua nos inspirando, sendo exemplo que vale sim a pena evangelizar, que a palavra de Deus cai em terra boa e vai produzir muitos frutos em nossas vidas. Vai valer a pena viver neste mundo quando se acolhemos a palavra de Deus e colocamos em prática em nossa vida. Nós vamos deixar saudades, assim como a dona Nilza deixou saudade para toda a família Gibim, seus amigos, seus vizinhos. Vamos então fazer valer a pena a nossa passagem por esse mundo,
vamos deixar um legado, vamos tornar o mundo melhor, se a gente acolher verdadeiramente a palavra de Deus em nossa vida. Ela é viva, ela é eficaz, ela renova, transforma, converte, ilumina, santifica e salva a nossa vida. Assim seja.